Bom dia a todos. Hoje, ao acordar pela manhã, me deparo com algumas mensagens, com o vídeo do senhor Braga e de um pastor na Cidade 24 Horas. Primeiro eu vou responder ao vereador Braga. Vereador Braga, essas mensagens que os pastores te mandaram hoje pela manhã, querendo saber qual foi o critério que o prefeito tomou para voltar atrás na decisão da reabertura das igrejas, o senhor deveria saber a resposta. O senhor não vê as redes sociais da prefeitura, não? O senhor também não lê o Diário Oficial, os considerandos antes da lei? O senhor precisa se informar, porque o senhor é representante do povo. A partir do momento que saiu o decreto, ontem, o senhor ontem deveria procurar, o prefeito. Se não quisesse procurar o prefeito, o comitê da crise, alguém que soubesse lhe responder, porque o senhor tem que dar resposta ao povo também. O senhor representa eles. O prefeito não usou critério. Existem dados científicos que a gente precisa seguir, Nós temos em nossa cidade, assim como em todas, templos de vários tamanhos. E a gente tem que ser imparcial. O que eu quero dizer com isso? A gente não pode só abrir as igrejas e os templos religiosos que tem 500 metros quadrados, 1000 metros quadrados. Nós temos igrejas de vários tamanhos, Então, por causa da questão que em ambientes fechados esse vírus se propaga com mais intensidade, a cautela do Ministério Público e o pedido foi que o prefeito voltasse atrás no decreto da semana passada. O critério não foi do prefeito, foi do Ministério Público. Foram dados oficiais. O prefeito assumiu o erro, a pressão em cima dele é muito grande. A culpa não é do prefeito, não é dado isolado, não é uma coisa que está acontecendo em Rio das Ostras, é algo que está acontecendo no mundo. O prefeito pediu, inclusive, que a gente enviasse para o promotor vídeos de algumas instituições religiosas que estavam fazendo agendamento para esses cultos através de aplicativos. Ele pediu que a gente tentasse de todas as formas, antes do Ministério Público, antes dessa reunião que nós tivemos por mais de 4 horas com o Ministério Público, da gente ver uma forma de não voltar atrás no decreto. E isso nós ficamos junto ao promotor, que é muito solícito, ficamos conversando vários dias antes dessa reunião. E foi impossível de se tomar qualquer atitude diferente que o Ministério Público nos pediu. Em entendimento, em dados científicos, a gente teve, que a gente não, desculpa, o prefeito teve que voltar atrás no decreto onde flexibilizava essa abertura. Existe uma criação de um plano de retomada e que a gente está fazendo também junto com o Ministério Público, vereador. Aquele Ministério Público que o senhor usa para fazer denúncias infundadas, como a última que eu recebi ontem, que eu estou respondendo com todo cuidado, para não ter que falar o que o senhor vem fazendo com o município, vem fazendo em seu mandato como vereador, porque a gente também queria saber qual é o critério do senhor, a última do senhor agora não ter feito aquela bagunça e não ter voltado na emenda do 13º dos servidores, querendo saber quanto os comissionados iriam receber, quantos contratados que iriam receber, quantos concursados iriam receber antes de votar na emenda. Desculpa, vereador, nós trabalhamos, Nós temos um horário de trabalho, nós trabalhamos mais até, nós temos uma dedicação total a esse município. E, inclusive, o senhor deveria estar na reunião que foi feita
pelo secretário, que o secretário de planejamento estava presente, eu, por sinal, também estava, o senhor deveria estar lá, o senhor entender o que eram as emendas. Essas emendas que nós temos que mandar a todo momento para a Câmara, porque vocês fizeram aquela covardia que nunca aconteceu em nenhuma gestão, de deixar o prefeito, né, com remanejamento só de 5% do orçamento. Logo, vocês têm que toda hora ficar recebendo emendas. E eu queria também saber qual foi o critério que o senhor teve para fazer aquela bagunça de não votar na emenda que validaria que daria condições do pagamento do 13º dos servidores. A gente também quer saber o critério. Mas o senhor deve ter uma explicação, né? A gente aguarda a sua explicação, em vez do senhor estar indo para as redes sociais, fazer perguntas ao prefeito, aonde o senhor deveria buscá-las, porque elas estão nas redes sociais da prefeitura, coisa que o senhor não deve ver. O prefeito, de forma alguma, está perdido em suas decisões. Ele toma decisões conjuntas. Esse momento, a gente precisa de união para passar por esse momento. Na segunda-feira próxima, nobre vereador, nós teremos uma outra reunião com o Ministério Público e não sabemos ainda se nós vamos ter que voltar atrás de outras decisões. O senhor conhece bem o Ministério Público. Na hora do senhor fazer as suas denúncias, e nós trabalhamos em conjunto com o Ministério Público para não ter problema para ninguém lá na frente. O senhor fala que o prefeito deveria vir a público dizer quais foram esses critérios. Não precisa não. Se ele achar necessário, ele vai vir. Mas as redes sociais da prefeitura, o Diário Oficial diz o que está acontecendo. O prefeito não está perdido. Quem se mostra perdido há um tempo aqui é o senhor, que não sabe que o senhor representa um povo, que não sabe o quanto de ruindades e de maldades o senhor e alguns estão fazendo para frear um governo de trabalho e um governo honesto, coisa que alguns também não sabem, né, nunca conheceu esse tipo de gestão. Aos fiéis, não é culpa do prefeito, de forma alguma. Nós estamos vivendo um tempo difícil, a gente sabe da necessidade desse encontro, dessa troca de energia. Isso não é só dentro dos templos religiosos, isso também é no nosso dia a dia. A gente sabe o quanto a gente está sofrendo de não poder estar junto com aquele que a gente ama. A gente precisa entender o quanto isso é novo para todos, o quanto esse vírus mata e o quanto a gente precisa zelar hoje, caros fiéis, caros pastores, zelar pela vida. Como pastor lá no vídeo da Cidade 24 Horas, eu até indago algumas questões ditas pelo pastor lá, mas, pastor, não é só a igreja do senhor que precisa pagar luz, pagar água, pagar gás, não. É o mundo, é o dono os comerciantes, os que vivem de aluguel, os donos de imobiliária, os autônomos, os feirantes, os artesãos, todos precisam pagar. Só que esse momento não é individual, esse momento é mundial. Aos comerciantes que questionaram o horário, o remanejamento de horário, a diminuição do horário ontem, né, em decreto também publicado ontem, desculpa, na quarta-feira, nós separamos, em conjunto com o MP, foi o que nós encontramos
de solução nesse momento era separar esse segmento de lojas e sapatarias para um horário que fosse após o fechamento dos bancos. Nós estamos tentando fazer de uma forma que a gente não prejudique a ninguém. Não é interesse de ninguém ter uma economia parada, né? De ter as orações feitas somente através de aplicativos, de encontros em redes sociais. Nós, brasileiros, a gente precisa do calor humano e a gente está sofrendo com isso também. A gente está sofrendo demais, mas a gente está fazendo o que pode. Nós precisamos seguir uma linha, um planejamento de acordo com os índices desse vírus tão louco, que veio talvez para a gente fazer várias reflexões do quanto nós precisamos um do outro para poder seguir em frente. Na segunda-feira nós iremos ter outras reuniões, outra reunião com o Ministério Público, com a Defensoria Pública também. Estamos seguindo o que o mundo está seguindo, para que daqui a pouco a gente não venha e ter que fechar uma cidade por completo e ter seus entes queridos mortos. Tenho que falar assim. A gente precisa entender que o vírus está do nosso lado, não está em outro país. O vírus tem nome e ele mata. A gente flexibilizou, né, alguns comércios e as pessoas estão andando nas ruas como se nada estivesse acontecendo. Está assim. Saia por necessidade. Por favor. A gente precisa dessa união. E volto aqui a dizer, a gente está fazendo o máximo. O prefeito está incansavelmente trabalhando com sua equipe e junto ao Ministério Público para fazer o certo. Nós precisamos fazer o certo. Vereador Braga, para de passar vergonha toda hora em redes sociais falando que o senhor não está a par disso ou daquilo. Vai procurar fundamento dentro da gestão desse município para dar a esse povo que o senhor representa. Está ficando difícil demais lidar com determinadas situações. Para com essa história de fake news. O senhor sabe muito bem o que aconteceu, o senhor sabe muito bem do MP. A gente vai para lá, defende na Câmara, defende as emendas, faz a explicação. Na hora fica tudo lindo, tudo maravilhoso, existe o entendimento. Quando a gente vira as costas, vocês, alguns vereadores, se armam de uma tal forma para frear o prefeito. Vocês estão freando, é o município inteiro, é uma gestão inteira que só quer fazer o bem para nossa cidade. Eu estou nervosa, vocês me desculpam, mas toda hora tem que vir aqui ficar defendendo o prefeito e ele não tem necessidade disso. O prefeito não é culpado de tudo, não. O prefeito de forma alguma quer essa situação. O governador não quer, o presidente não quer, o mundo não quer. Mas sigam as normas, as regras, para que ninguém mais venha a chorar por entes queridos. Nós somos responsáveis pela transmissão e propagação desse vírus. Vamos trabalhar unidos e com consciência. A gente sabe da dificuldade. Esse momento não é difícil só para um ou para outro, não existe questões isoladas. Estamos todos passando pelo mesmo momento, mesma dificuldade. Tá bom? Desculpa aí a forma de falar, mas toda hora lidar, né, com esses videozinhos, com essa falta de informação de um vereador que deveria estar informado do que está acontecendo. Assim como, imediatamente depois do decreto, o vereador Betinho me ligou, o vereador Carlinhos me ligou, o Rodrigo, da aposentadoria, me ligou. Estão todos a par do que está acontecendo? Quem procura a verdade vai saber a verdade. E o senhor deveria procurar a verdade, em vez de fazer esses videozinhos aí, sem coerência alguma, como se fosse um cordeirinho, né, vereador? Reflita e veja os seus critérios para muitas coisas que o senhor está fazendo, tá bom? Abraços a todos, fiéis. A gente está aqui, cristãos,
pastores. O prefeito e sua equipe está trabalhando baseado no que pode ser feito em dados científicos e junto com o que o MP nos permite fazer. Abraço a todos. Estamos aqui às ordens para tirar qualquer outro tipo de dúvida. Abraço.